Muito boa noite. Eu saúdo o Espaço Radical com a paz de Jesus, amém? Que é para não ter briga. Eu queria te convidar para um tempo de oração. Obrigado, galera da banda, por esse tempo de ministração bem especial. E essa última música, de maneira mais específica, pelo menos quando eu a escuto, me gera assim um ambiente interno, assim, comigo mesmo, de muito temor, né? Que música impactante, a letra muito forte. Que o Senhor nos dê graça nessa noite para continuar aprendendo dele. Eu quero te convidar para um tempo de oração, se você pode crer. Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, só para você se concentrar mais. Eu queria te pedir também para você, talvez abrir mão aí do seu eletrônico, momento aí para você deixar o seu celular de lado durante um tempinho. Eu tenho certeza que quando acabar esse tempo aqui, ele vai continuar no mesmo canto. Então vamos tentar acessar aí o Wi-Fi divino para que a gente tenha um tempo de aprendizado muito especial. Pai amado e Pai querido, nós somos gratos, é a Tua palavra que é viva e eficaz, que diz que as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã, e nós somos gratos por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em comunidade. Me lembro aqui, Senhor, uma vez, sendo grato a Ti, dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, ainda atravessando esse momento de calamidade pública tão sério. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue revigorando e trazendo de novo a esperança para aquele povo. Muitos deles perderam entes queridos nas enchentes, muitos perderam todos os seus bens, e nós te pedimos que a paz que excede todo o entendimento que vem de Ti possa encontrar os corações aflitos ali naquela região do nosso país. Nós te louvamos também pela presença de cada jovem e adolescente aqui, pelos líderes, as líderes de GR aqui reunidos, os GRs reunidos também, aqueles que estão nos visitando. Nós somos gratos por cada voluntário e nós te pedimos que a Tua palavra, Senhor, fale conosco poderosamente. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos assim. Amém, amém. Eu quero conversar com você hoje, dar continuidade à série sobre o profeta Jonas. E aí vocês já tiveram um tempo aqui ao longo dos domingos, entendendo um pouquinho sobre a vida desse homem, que para nós é uma referência em termos teológicos, de como Deus é soberano, de como Deus tem um cuidado e tem uma compaixão, um amor generoso com aqueles que não necessariamente professam a mesma fé, com aqueles que não exatamente são pessoas que têm o seu coração e a sua vida dedicadas ao Senhor. A gente está falando de um Jonas que é chamado por Deus para pregar para um povo pagão, porque não era um povo que tinha o Deus de Israel como seu Deus. E o povo é o povo ninivita, que faz parte de um grande império do mundo antigo, que é o Império Assírio. Então, qual é a ênfase da nossa noite aqui, galerinha? A nossa ênfase de ensino é o capítulo 3, especificamente nessa noite, no qual Deus dá uma ordem, depois do peixe grande cuspir o Jonas e dá a ele mais uma vez a chance de falar aos ninivitas. Deus falou assim para Jonas: Jonas, vai lá falar com os ninivitas que o meu juízo vai chegar até eles em breve. Cerca de 40 dias, Jonas, eu não vou não, fugiu. E aí Deus faz um negócio na vida de Jonas. Depois Jonas se encontra de novo, tendo a chance de ir falar aos ninivitas. E aí eu quero conversar com você nessa noite, principalmente chamando a atenção sua para quem ainda não leu ou não teve um contato com o livro de Jonas. É um livro que só tem quantos capítulos, galera? Quantos? 4 capítulos. É muito curtinho, você lê assim, de maneira muito rápida, e você logo tem acesso ao conteúdo do livro de uma maneira muito profunda. E eu quero te convidar não só a entender aqui comigo um pouco do capítulo 3, mas você lê o livro de Jonas em casa aí, depois
quer seja uma Bíblia no celular, uma Bíblia física, tá? Jonas é um livro que fala sobre a soberania de Deus, gente, o seu amor por nós e como ele usa quem ele quer para a finalidade que ele bem entende e que é para a sua glória. Jonas é conhecido, e o capítulo 1, o autor fala que ele é filho de Amitai e vinha de uma cidade chamada Bet-Efé, em Zebulon, território de Israel. Jonas também é citado, gente, em 2 Reis 14, 25. Jonas, por exemplo, é considerado um profeta, e nós aprendemos com as Escrituras a partir de que perspectiva? O próprio Jesus cita Jonas como um profeta. Talvez você vai ouvir por aí muita gente que vai falar que o livro de Jonas é uma alegoria, é só uma ilustração para falar sobre Deus, mas nós, enquanto comunidade, nós professamos na nossa fé uma crença de que esse livro, de fato, ele traz histórias reais. Afinal de contas, no nosso Deus é um Deus de milagres, não é verdade? O nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes que não estão ao nosso alcance, e por isso, por nós acreditarmos que nós somos limitados, mas o nosso Deus não, Ele pode tudo e faz o que Ele quer, é por isso que nós enfatizamos que esse livro, além de ser um livro que traz um conteúdo histórico muito singular, ele traz uma verdade também, uma verdade histórica muito preciosa para a minha vida hoje e para a sua vida. E a ênfase do capítulo 3, e o que foi também pedido para mim, era para falar um pouquinho sobre essa cidade, que é a capital da Assíria, que é Nínive, na margem esquerda do rio Tigre, na antiga Mesopotâmia. Nínive, cujo nome significa bela, encontra-se próxima hoje em dia a uma cidade chamada Mossul, no norte do Iraque. Então, Nínive, num certo sentido, ainda existe, é nessa região da cidade de Mossul, que fica lá no Iraque. Jonas, gente, como vocês já aprenderam no primeiro e segundo capítulos, é enviado a Nínive para ser usado por Deus, para lançar uma mensagem de arrependimento ao povo, antes da sua destruição, e mais tarde, o profeta Naum descreve a ruína de Nínive. Para quem não sabe, existe um livro na Bíblia com o nome de Naum, e aí você vai encontrar lá também uma citação sobre a destruição de Nínive. Gente, mas quem eram os assírios? Quem era essa galera que habitava lá em Nínive? Era uma galera gente boa? Essa galera era uma galera da paz? Essa galera era uma galera que eles lidavam bem com seus inimigos? Como é que eles resolviam questões territoriais com seus inimigos? Como era a vida dessa cidade, desse povo? Como é que eles eram militarmente? Esse povo assírio, gente, tradicionalmente, ele é tido como um povo conquistador e cruel, e eles foram construtores de uma civilização que deixaram importantes marcas no mundo antigo, visíveis nas suas cidades como Nínive, Assum, Nirode, e elas decaíram depois do século 7 antes de Cristo, ou seja, cerca de 700 anos antes, essa cidade, esse império, na verdade, ele decaiu. Jonas, gente, não encarava Nínive como Deus encarava. Nós lemos, ora, a própria Nínive mostrou-se para Deus uma cidade grande. Jonas 3,3 fala assim, o relato de Jonas diz que o nosso Deus, por 3 vezes faz referência a Nínive como uma grande cidade, uma grande potência. E nós aprendemos também sobre a religião dos ninivitas. Eles eram politeístas. Os politeístas tinham uma religião ou uma crença sobre divindade, ou tinha mais de uma? Tinham mais de uma crença sobre as suas divindades. Mas os assírios eram considerados também, além de um povo politeísta, um povo que era a personificação do próprio mal, porque eles eram violentos, cruéis. As práticas de tortura dos prisioneiros eram extremamente violentas. É um povo conhecido também pela sua desonestidade, falta de escrúpulos, pela sua ganância por poder, guerras e buscas constantes de invadir outros territórios. Por acaso, isso ainda acontece hoje em dia em algumas regiões do mundo? Sim, todo mundo consegue compreender isso? Beleza?
E aí eu quero conversar com você agora, verso por verso, sobre o capítulo 3 de Jonas. Capítulo 3 de Jonas, no verso 1, a gente vai projetar aqui. Diz assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Capítulo 3 está dizendo que é a segunda vez que o Senhor chama Jonas. Vocês lembram que Jonas foi chamado para ir para uma cidade que tinha o nome de... Começa com Nínive e termina com Vi. Como é que é o nome? Cidade de Nínive. Mas aí o Jonas fugiu, desobedeceu, foi para outro lugar, parecido como você e eu. E aí ele foi para outro lugar, ele foi para Tarsis. No meio do caminho, aquele navio que ele estava começa a enfrentar uma forte tempestade. Vocês lembram o que foi que aconteceram? A galera começou lá, porque era cultural daquele povo, dos tripulantes, das pessoas que estavam lá, eles associavam fenômenos naturais, gente, por exemplo, as suas divindades. E eles sabiam que tinha um cara que estava escondido. Eles estavam lá em cima com todo mundo, ou Jonas estava lá no porão? Jonas estava onde? Jonas também é conhecido por alguns historiadores bíblicos, comentaristas bíblicos, como profeta, não como profeta fujão, como é muito conhecido também, mas como profeta do porão, profeta que vai ao fundo, porque desobediência nos leva a um porão, desobediência nos leva a um esconderijo, desobediência nos leva a procurar um lugar que ninguém mexa com a gente, pergunte para a gente o que aconteceu, invada a nossa situação. E o Jonas, que é também conhecido como profeta do porão, o profeta que desce, o profeta que vai ao fundo, ele também é usado para que a gente saiba que momentos de desobediência nos trazem vergonha. Eu, na idade de alguns de vocês aqui, vocês têm uns 30 anos mais ou menos, né? Eu mais ou menos na idade de vocês. Eu fui lá para a casa da minha tia e eu tinha um primo que ele me marcou, porque toda vez que eu ia almoçar na casa deles, ele me obrigava a comer a comida toda. Fora eu aqui, quando era adolescente, você faz um prato e você não sabe o que é, você sempre deixa um pouquinho de comida. Tem alguém aqui para nós orar, botar a mão na sua cabeça para você comer a comida toda? Mas sabe aquele pessoal que come e deixa um pouquinho da comida? Não tem, né? Não tem um pessoal assim, não são vocês não, mas tem um pessoal assim, deixar comida? Aí eu costumava deixar comida. E esse meu primo, toda vez, ele me obrigava a comer a comida toda. Aí eu, num belo dia, para variar, o que foi que aconteceu? Não comi a comida toda, ficou um pouquinho, mas todo mundo saiu da mesa, porque eu já naquela idade, tinha mestrado em manipulação, e aí eu esperei todo mundo sair da mesa, peguei o cantinho que sobrou da comida, e fui lá na cachorrinha que tinha na casa dele, peguei o restinho da comida e coloquei lá no potezinho da cachorra comer. Vocês acreditam numa coisa dessa? Hoje em dia eu ia ser preso. E aí eu não sei porquê, eu como mestre do saber desde aquela época, eu inventei de colocar a sobremesa, que era um doce de goiaba, porque na minha cabeça eu coloquei que a cachorrinha ia gostar do doce. Aí eu misturei com a ração da cadela, a comida que eu deixei, e ainda coloquei um docezinho de goiaba. Eu na minha cabeça, vai dar certo. Na minha cabeça, ela vai comer tudo, que até sobremesa eu botei para ela. Passa um tempinho, uns minutinhos, eu só escuto o grito. Quem foi que colocou esse negócio aqui? Pareceu a narração de um jogo na AM, no rádio. Uma gritaria. Quem foi que fez isso? Só que foi que eu fiz na hora que eu escutei a gritaria. Fui para o porão. Fugi. Eu fui me esconder. Porque momentos de desobediência, ou momentos onde eu sou pego, sendo desafiado a fazer algo e não respondendo, me levam para um lugar de afugentamento. Um cara chamado Freud disse que a fuga é o instrumento mais rápido, é o instrumento mais apropriado
para você se ver, para você se perceber, justamente lidando com aquilo que você está. Você fugiu, mas o que é que acontece? Você sempre vai se deparar com o motivo da fuga. Você se escondeu, mas quando você está lá no porão, você vai lembrar daquilo que você fez. Esse cara fala isso faz parte de uma revolução cognitiva, de um pensamento onde o mundo inteiro vai compreender e absorver, mas a palavra de Deus há muito tempo está nos dando indícios de que a fuga, ela é algo que interage com a nossa existência toda hora. Você e eu, na sua idade, eu na minha idade, a gente está lidando toda hora com alguma espécie de fuga, com alguma espécie de reação, quando eu e você não gostamos de uma situação, quando eu e você estamos incomodados com algo. Às vezes, a maneira mais fácil de lidar com isso é fugindo. Fugindo de uma conversa, fugindo de um conflito. Você tem aquela amiga que você até quer falar para ela um negócio que te incomoda. Mas você, para evitar o conflito, você foge. Ela chega para você e diz assim: mulher, eu estou sentindo que tu quer falar alguma coisa para mim. Aí mulher, não, besteira, não é nada não. Mulher fala, besteira. Aí tu vai dormir preocupada, indignada, magoada, ressentida. E o que é o ressentimento? É um sentimento repetido. E eu e você muitas vezes nos encontramos assim, porque nós estamos lidando com a fuga. E olha só que interessante, nós precisamos aprender, nesse verso 1, que esse Deus que chama Jonas pela segunda vez, ele na verdade é um Deus que ele nos permite segunda chance. Deus está dando uma segunda chance para Jonas, que ele é pego no porão, os tripulantes acordam Jonas, o que é que acontece? Eles vão tirar a sorte, eles estão percebendo que Jonas é o culpado daquela tempestade. O que é que acontece? O que é que Jonas fala? Ele revela que ele é o quê? Hebreu, povo de Deus. Não é verdade? Vocês estão lembrados dessa parte? E aí ele fala isso e o que é que ele pede para que a galera lá daquele navio faça? Jogue Jonas no mar. Você teria coragem de assumir a sua responsabilidade e pagar pelo que você fez? Nós estamos vivendo, gente, numa geração onde nós muitas vezes conhecemos de tudo. Nós falamos sobre vários assuntos, mas nós estamos ficando pobres na capacidade de se responsabilizar pelo que a gente faz. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida, gente? Significa dizer para você, enfatizar para você, jovem que está aqui, ei, meninozinho da novela, meninazinha da novela, é para dizer para você o quê? Que você, se colocando como senhor das suas escolhas, você começa a necessitar, precisar também ser senhor das consequências. Vocês estão entendendo? Não é muito bom escolher, não é verdade? Fazer o que dá na cabeça, não é verdade? Às vezes não é legal. Às vezes a gente não quer ter essa liberdade de pensar o que a gente quer, não é verdade? De fazer o que a gente quer também. Mas eu e você precisamos lembrar que nós também precisamos arcar com as consequências, não é verdade? Muitas vezes a gente só lembra de fazer as escolhas, mas nós muitas vezes não lembramos, principalmente nesse contexto de idade que vocês estão vivendo, que existem consequências. É legal, gente, não é mais natural ficar sem estudar, não é não? Mas tem consequência, não tem não? Se você ficar sem estudar, sim ou não? Se você ficar sem estudar para a prova, tem consequência, sim ou não? Na idade de vocês, a gente esquece até de comer, né? Fica jogando, quando uma amiga chama você para conversar, mulher, eu tenho uma coisa para te contar. Na hora do recreio, você esquece até que tem que lanchar, como a gente fala no Ceará, merendar. Mas quando a pessoa tem um negócio para te contar, você até esquece que tem que comer, que tem que se alimentar. E isso rouba a nossa atenção. O diabo, o inimigo das nossas vidas, ele tem, gente,
confundindo os crentes, não por causa não por causa da falta, mas por causa do excesso. O inimigo de Deus tem se preocupado muito mais em nos distrair do que em tirar coisas de nós. Você sabia disso? Talvez ele está muito mais ligado na sua falta de foco e na sua desatenção do que na falta que te faz de alguma coisa. Nós lembramos, gente, que Deus é um Deus de segundas chances nesse verso 1. O verso 2 diz assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. É assim que diz o verso 2 do capítulo 3. Gente, Deus tem uma mensagem direta. Talvez muitas vezes eu e você complicamos a mensagem de Deus, porque nós temos dificuldade com mensagens diretas. Deus está sendo bem direto com Jonas. Deus não chamou o Jonas para tomar um café. Deus não chamou o Jonas para sentar e conversar 3 horas. Mas Deus deu uma palavra para que Jonas a cumprisse. Deus estaria com raiva? Deus foi direto demais ao ponto. Deus deixa claro o que Ele quer para a nossa vida, gente. Nós aqui não vemos isso, porque muitas vezes nós focamos por estar mergulhados na desatenção desse tempo, naquilo que nós queremos ouvir, e um adendo, uma espécie de bônus. A gente, além de estar muitas vezes desfocado, nós queremos ouvir aquilo que é barato, que não exija de nós um esforço, não é verdade? Ouvir uma coisa, quando custa pouco, é fácil. Mas ouvir uma verdade que nos custa muito é mais difícil. Galerinha, mais uma vez, o inimigo das nossas vidas, ele tem trabalhado com a desatenção. E nós muitas vezes nos relacionamos com um Deus direto demais, e porque eu estou desatento, eu não compreendo o que Ele quer. Talvez você já percebeu que Deus está te levando para um outro caminho, para você tomar uma outra decisão, mas eu decido desobedecer, porque eu quero uma responsabilidade sem custo. Não é melhor uma responsabilidade sem custo para nós? O verso 3 do capítulo 3 diz assim: e levantou-se Jonas, ou seja, ele obedeceu, e foi a Nínive. Olha só como o texto é direto. Segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. O autor, gente, está nos relatando o tamanho dessa cidade. Se você for a pé daqui da igreja, que já é divisa com a região metropolitana, com Itaitinga, que é bem aqui ao lado. Quem é que mora na Itaitinga? Alguém mora na Itaitinga? Olha aí, 5 milhões de pessoas desse lado, 4 milhões de pessoas aqui. Bem aqui pertinho você já está em outro município. Já não é mais Fortaleza, mas é a região metropolitana. Se você for a pé até a Beira-Mar, que é a ponta da nossa cidade, você não chega hoje? Você vai demorar, mas você chega. Você vai andar umas 4, 5 horas? Você vai, mas você vai chegar lá na Beira-Mar. O que é que o autor está dizendo? Que a cidade é tão grande que são 3 dias para percorrer a cidade toda, para atravessar a cidade. Por que é que Deus está destacando isso, gente? Porque Deus chama Jonas para uma grande coisa. Ei, presta atenção aqui, ó. Deus chama a gente para grandes coisas. O problema é que muitas vezes Deus chama a gente para grandes coisas. Deus é claro demais. E o que é que eu penso? Não, eu só vou fazer grandes coisas quando eu tiver 30 mil seguidores. Deus só vai me chamar para grandes coisas quando eu parar de pecar. Deus só vai me chamar para grandes coisas quando eu começar a falar bem do meu professor de português, porque todo dia eu falo mal do meu professor, eu detesto português, eu não gosto de português, eu só vou fazer o que Deus quer quando eu tiver perfeita. Eu só vou ser chamado para coisas grandes quando Deus vê que eu sou uma pessoa ótima demais. Muitas vezes vocês são confundidos, achando que coisa grande é ficar ali na câmera, é fazer o louvor, tocar bateria, ficar com o microfone na mão. Gente, Paulo fala lá em Gálatas 5,
que o fruto do Espírito, ou seja, a consequência da habitação, não é da visitação do Espírito em nós. Não é da experiência sensorial, sensitiva que nós temos no louvor e é legal. Mas é a consequência da habitação do próprio Deus em nós. Sabe o que é? Mansidão, imagina aí se a tua amiga fosse mansa, se teu amigo fosse manso. Fidelidade, alegria, fora eu, mais alguém aqui pede ao Senhor alegria todo dia? Eu peço para o Senhor alegria. Bom humor eu peço, porque a gente tem vivido tempos difíceis, tempos entristecedores. E isso também é um fruto do Espírito, a alegria. Paulo também relata que nesse fruto do Espírito tem domínio próprio. Imagina, gente. Está dizendo lá que o fruto do Espírito é ser um ministro de louvor, sim ou não? Está dizendo que o fruto do Espírito é ser cantor, sim ou não? Então, gente, grandes coisas não necessariamente significam status. Grandes coisas não significa que a sua vida vai virar uma marca cara. Grandes coisas não significa que você vai ser um youtuber. Pode até ser. Que você vai ser alguém que vai fazer conteúdo com 1 milhão de seguidores. Mas coisas grandes para Deus é obediência. Coisas grandes para Deus também é um coração e uma alma que vivem em paz e vivem uma cultura de paz, não porque tem uma camisa branca ou estão levantando uma bandeira branquinha como um sinal de paz e amor, mas com pessoas que vivem a paz porque são habitadas e não só visitadas pelo Espírito Santo de Deus. Alguém está entendendo? Beleza? O verso 4, gente, diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Gente, a mensagem que Jonas estava tratando é uma mensagem, primeiro, que fala de um Deus que nos dá segundas chances, e não de um Deus que, por conta da minha obediência, Ele é tão soberano, que Ele continua soberano mesmo eu desobedecendo. Só um Deus resolvido em si mesmo, um Deus perfeito, um Deus que na sua graça, misericórdia, grandeza e majestade, consegue, dentro da sua soberania, se relacionar com alguém que desobedece. A mensagem que Jonas prega é uma mensagem que deixa clara o objetivo do desígnio de Deus para aquele povo mau. A mensagem também é sobre um Deus que nos convoca para algo maior. E a mensagem, gente, que a gente aprende nesse verso 4, é uma mensagem que fala de um Deus que tem conteúdo naquilo que Ele pede. Ele tem dentro desse conteúdo uma substância, uma natureza na mensagem de Deus. Ei, nós vivemos numa geração onde nós temos muita informação, às vezes muito conhecimento, mas a nossa mensagem não tem conteúdo, não é verdade? Já chegou perto daquela pessoa que fala 2 horas, mas não tem conteúdo. Por quê? Porque a conversa de 2 horas foi sobre a outra pessoa. Foi uma fofoquinha. A conversa de 2 horas foi sobre os defeitos da sua família. A conversa de 2 horas foi sobre os defeitos do seu irmãozinho. A conversa de 2 horas com a pessoa foi sobre os defeitos que tem na sua escola. Ah, lá na minha escola, a diretora é assim. Ah, o diretor é assim. Ah, o professor é assim. Ah, as pessoas são assim. Nós temos muita informação. Nós fazemos muitas críticas. Mas nós, infelizmente, muitas vezes, temos uma mensagem sem conteúdo. Deus chamou Jonas para professar e proclamar uma mensagem com conteúdo. E olha só, gente. Nínive ia ser subvertida, destruída em 40 dias. Não foi uma mensagem muito fácil, mas Jonas obedeceu a Deus, sabendo que Deus deu uma palavra e que Jonas só precisaria cumprir. Talvez aí é um dos nossos desafios, galerinha do Radical. Porque às vezes você sabe o que você tem que falar,
Você sabe como tem que ser a sua postura em casa, mas como Paulo também nos ensina lá em Romanos, a respeito da nossa natureza, a respeito da questão do nosso ser, o bem que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não faz, não é verdade? Você já até falou assim, amanhã é segunda, quem é que vai para a escola amanhã? Dá um aleluia aí. Fraco, viu? Vocês vão para a escola amanhã. E eu tenho certeza que você está dizendo assim, eu não vou dormir na primeira aula, a partir de amanhã vai ser diferente. Quando chegou lá, ligaram o ar-condicionado, o ventilador, você escutou meia dúzia de conversa, o que é que você faz? Dormiu de novo. O bem que você até quer fazer, a transformação que você deseja. Amanhã eu vou comer melhor. Eu prometi para minha mãe que amanhã eu não vou comer 3 coxinhas com maionese ketchup. Amanhã eu vou levar 2 maçãs. Aí quando chega, você acorda de manhã, com os couro quente já. Muitas vezes o pai já dá logo uns 3 gritos. Antes de você vestir a farda, você já foi derrotado 6 vezes. Aí eu vou comer uma coxinha mesmo, para aliviar o estresse. Mas, gente, a mensagem muitas vezes que Deus tem para a gente, para que Ele nos use, é uma mensagem de graça. Mas a maneira que Deus quer alcançar as pessoas precisa estar acima de como nós achamos que o mundo nos olha ou vai nos julgar. Não é difícil falar a verdade para as pessoas, não é verdade? É difícil chegar lá e falar. Tem gente que tem essa capacidade. Eu não tenho muito não, de já chegar já, pô! Mas Deus pode nos encorajar. Porque muitas vezes eu não digo a verdade, que eu estou mais preocupado com o meu status. Eu estou mais preocupado com o que as pessoas vão falar de mim, não é não? Como é que eu vou falar de Jesus na minha escola? Nessa Nínive que é a minha escola, muitas vezes. Mas se eu também faço as coisas erradas, você olha para você, né? A gente olha, gente, para a perfeição de Deus, muitas vezes através da nossa imperfeição. E muitas vezes não pode ser assim. Eu tenho que olhar para a perfeição de Deus e lembrar que é Ele que vai fazer. Se eu chegar aqui para minha amiga, que eu esqueci o nome dela, como é teu nome? Mona Lisa. Maria Alice. Maria Clara. Maria Alice. Maria Alice. Chegou lá na escola. Chegou, e aí mulher, bom dia, nunca falou? Porque na escola tem um negócio assim, né? Às vezes você não gosta de um pessoal de graça. Você chega lá para a pessoa, e aí mulher, bom dia. Aí ela olhou assim para a tua cara, quê? Ficou impressionada, não é bom dia, não. Tá tudo bem contigo? Tudo bem. Alguém morreu? Doeu? Aí você pensa assim, né? Não, tio, mas isso não é evangelizar. Mas isso é você se aproximar do outro. E se aproximando do outro, é que eu vou criar um ambiente evangelístico. Um ambiente onde o outro pode me ver primeiramente como um ser humano, não é verdade? E vocês estão conversando demais. Me ajuda. Conversando muito. Foi simples. Perguntar como é que o outro está, dar um bom dia. Eu posso me aproximar do outro. Porque eu, falando de mim, antes de falar com a pessoa, às vezes eu e você somos reféns de uma preocupação tão grande, de uma ansiedade que muitas vezes nos acorrenta. E a ansiedade, gente, não é um pecado. Ela pode ser uma reação adaptativa normal. Por exemplo, quando você vai receber o resultado da escola, o boletim, você não fica um pouco ansioso para receber? Você tem até certeza que só vai ter 10. Mas você fica assim, meio preocupado. Quando você vai pegar o resultado de um exame, você fica até preocupado. Mas, gente, eu e você não podemos ser reféns dessa preocupação de achar que o outro não vai gostar do que a gente está falando. Você está indo no nome de Jesus em amor.
só se aproximar de alguém. Talvez você não falou hoje para aquela pessoa que Deus tem um propósito na vida dela. Mas você criou uma ponte, você criou uma possibilidade. E a mensagem que Deus tem, gente, ela é simples, ela é direta. E Jonas fez o que Deus pediu para ele fazer. Eu e você podemos fazer e obedecer a Deus e o que Deus pediu para a gente fazer, sim ou não? Podemos, não é verdade? Assim como Jonas, nós podemos pregar e ser direto naquilo que Deus nos pediu para fazer. O verso 5 diz assim: os homens de Nínive creram e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco. Olha só, desde o maior até o menor. Olha só que interessante, gente. Olha só que situação. O arrependimento nos leva a uma atitude externa. E aqui a gente está falando de um arranjo e de um recorte bem cultural, bem daquela época, onde o arrependimento para alguns povos, ele redundava numa mudança também externa. Por exemplo, era uma prática de alguns judeus raspar a cabeça quando estava contrito, quebrantado, arrependido, em sinal de arrependimento, como se fosse uma espécie de sacrifício. Eles tinham essas atitudes. E o fato é que no verso 5, nós entendemos que o povo arrependeu. E a palavra de Deus diz que eles proclamaram um jejum, gente. Olha só como a mensagem alcançou o povo. Imagina só se eu tivesse ficado lá no medo de falar. Imagina que Jonas, não tendo a segunda chance de falar aos ninivitas, Jonas fosse parado pelo medo. Jonas fosse parado pelo seu sentimento de inferioridade. Não que eu e você não possamos ter. Mas Jonas não parou. E olha só a consequência. O povo começou a se arrepender. O verso 6 diz assim: esta palavra também chegou ao rei de Nínive. O arrependimento, gente, daquele povo não só chegou nas castas da sociedade mais simples, gente, mas chegou até o rei, nos dando a entender que a mensagem do Senhor, ela é importante para todas as esferas da sociedade. Gente, se nós tivéssemos uma cultura política no nosso país de honestidade, nosso país seria diferente, sim ou não? Jonas levou a mensagem de Deus e aquela mensagem chegou até o rei. Será que a mensagem do nosso Senhor pode chegar até o rei? Será que a mensagem do Senhor pode chegar até o presidente? Será que a mensagem do Senhor... Mas se eu estou com uma falta de fé que a mensagem do Senhor vai chegar na minha amiga que senta do meu lado? Imagina achar que vai chegar no meu pai, na minha mãe, no prefeito, no padeiro, na moça que trabalha na sua casa. Imagina se vai chegar a mensagem do Senhor no seu primo. Entendeu? Não é pecado ter medo. Mas eu e você precisamos também aprender a manejar esse medo. Manejar essa angústia de ficar preocupado com muitas vezes o que as pessoas vão achar. Porque a mensagem do Senhor, gente, não é uma mensagem sobre uma comunicação violenta, não é uma mensagem sobre ódio, ela é uma mensagem de restauração e ela é uma mensagem de paz. Alguém está entendendo? Ela é uma mensagem de amor e ela é uma mensagem de arrependimento e transformação. Olha só, a mensagem do Senhor chegou aos ninivitas, aquele povo cruel. E o que é que está acontecendo? Eles estão sendo transformados. Quem aqui quer ver um amigo, um familiar sendo transformado? Gente, Deus não vai usar pedra, Deus não vai usar o seu skate, Deus não vai usar o seu celular legal, Deus não vai usar a sua roupa da hora, Deus não vai usar o seu estilo no sentido da estética, mas Deus quer usar a sua boca. Deus pode usar você. Rafiuski, mas eu não gosto de mim, eu me acho incapaz, meu Deus, eu não gosto da minha sobrancelha, eu não gosto da minha orelha. Rafiuski, tem uma menina que ela é tão linda, no TikTok ela faz uns vídeos, que ela é tão linda que até a orelha dela é linda. Mas o meu cílio, Rafiuski, eu não gosto do meu cílio. Deixa eu lembrar algo para você, que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, ei, solta esse lá, ei, menino, ei, menino,
Lá em Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo nos diz que eu e você, presta atenção da novela, eu e você somos obra-prima de Deus. Eu e você somos o quê? Obra-prima de Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado, só olha. Não é para falar nada não. Agora olha para mim, Olha para mim. Por mais que você não creia, mas eu sou obra-prima de Deus. Você também é obra-prima de Deus. Coloca o dedinho para cima. Quem é que é obra-prima de Deus? Agora faz assim, aponta para baixo, Em espanhol todo mundo fala, Joe. Você é obra-prima de Deus. Rafilce, mas eu não me acho assim, eu não me acho assado, eu tenho 2 pés esquerdos. Ai, eu não gosto de mim. Ai, meu Deus do céu, Rafilce, eu não gosto do meu dedo medir. Meu dedo medir não é legal. Ei, da novela, solta esse celular em nome de Jesus. Em nome. Ô Jesus, se Deus travar esse teu celular, você à noite tu já sabe o que é. Presta atenção. Paulo continua dizendo no verso 10... que nós temos um propósito. Ei, você tem um propósito. E Paulo fala lá no verso 10, que eu e você fomos criados, falei comigo, fomos criados para realizar as boas obras que o Pai, antemão, preparou para nós. Eu não sei se você sabe o seu propósito, mas anota isso no teu coração, anota isso no teu caderno da escola, faz uma blusa, mas não esquece em nome de Jesus. Se você já conhecia esse verso, você só vai continuar lembrando. Se você não conhecia, se lembre, você é obra-prima de Deus e o seu propósito é realizar o quê, gente? As boas? Que quem preparou para você? O Pai, gente, antes da fundação do mundo. Antes do TikTok existir, antes do Instagram existir, ele já tinha preparado. Antes do glúten existir, da lactose existir, ele já tinha preparado. Antes do dorama existir, Deus já tinha feito. Então eu e você vamos lembrar que nós somos obra-prima de Deus e nós temos, mediante a palavra de autoridade do nosso Senhor, nós temos a capacitação necessária para realizar o quê, gente? As boas? Como Jonas realizou. Jonas realizou uma boa obra naquele lugar que era mau. Naquele lugar que era uma ameaça mundial, um grande império. Jonas, mesmo sem querer, o amor de Deus generoso alcançou aquele povo. O verso 7 diz assim: e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimento, nem bebam água. Gente, foi um negócio tão poderoso que até os animais ficaram em jejum. Gente, a mensagem pode impactar uma cultura diferente. Presta atenção. A mensagem de Deus pode impactar uma cultura diferente. Isso quer dizer que Deus respeita a cultura? Sim. Porém, Deus também quer impactar a cultura. Presta atenção, os ninivitas não eram judeus. Mas Deus teve compaixão com o povo de uma cultura diferente. Gente, nós somos de uma cultura diferente, somos impactados por um Jesus que é de uma outra cultura. Mas isso não é barreira, porque o que nos une é o seu coração, o seu propósito. Ei, você aí, vamos supor que a tia da escola pediu para você fazer um trabalho na escola e sentar perto de uma pessoa que você não gosta, lá do outro lado. Nem tem quando a tia da escola, né, o professor pede para fazer um trabalho, faz em dupla. Aí você detesta, né? Porque muitas vezes a dupla é uma pessoa que você não conhece. Às vezes é uma pessoa que você não gosta. É uma pessoa que para você ela está morta. Mas pense assim, não, ela está viva. Ela está viva, ela está até estudando contigo. Aí o que é que acontece? Ana quem? Mona Lisa? Maria Alice. Maria Alice. Ainda é Maria Alice teu nome? Maria Alice.
A Maria Alice foi chamada para fazer um trabalho na escola, ela aceita aqui, o teu nome é a Lívia. Aí eu pedi, ó Maria Alice, tu tá sem o livro hoje? Faz o trabalho ali com a Lívia. Eu faço não, eu. Por que, Maria Alice? Eu não conheço ela. Mas por que, mulher? Tu vai só sentar fazer o trabalho? Não, não quero não. Gente, o indivíduo não forma uma comunidade, mas a comunidade forma o indivíduo. C.S. Lewis diz nos 4 amores que existem pedaços de nós espalhados por aí. Quem nós somos tem a ver com as outras pessoas. Você chega na escola, fica feliz, porque parte de você, aquela pessoa extrovertida, tem a ver com quando você vê aqueles amigos específicos na sua escola. Mas sabe de uma coisa? Eu sou igual a você? Não. Mas a gente não tem uma orelhinha, nós tu não tem uma orelhinha, então também? Neném não tem uma orelhinha? Tem? Bochechinha, neném não tem? Tem, eu tenho também. Cabelinho, neném não tem um cabelinho, eu tenho também. A gente é semelhante, mas a gente não é igual. Deus nos convoca para romper com as culturas. Por quê? Porque a gente tem cultura diferente. Ei, eu ficava indignado quando ia comer na casa de uns amigos meus, tomar o café da manhã. Aí o leite com Nescau lá na casa dos meus amigos, era 2 litros de leite e só uma colherzinha de Nescau, eu ficava indignado. Eu gostava do Nescau lá em casa, era 4 colheres de Nescau e 2 dedos de leite, só bem escuro, ó. Teco, 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 teco. Mas é uma cultura diferente, quando você vai tomar um café na manhã na casa do seu amigo, é outro tipo. Lá onde eu morava, que era um lugar bem simples, eu nasci num lugar mais pobre, e minha mãe tinha de rapaz, minha mãe comprava era pão, meu amigo. Café da manhã, 3 pão. E desculpe falar 3 pão, porque é difícil no Ceará a gente botar o plural de coisa assim, né? 2 pastel. Fica até feio a gente falar 2 pastéis, né, que é o certo. 2 pastéis, não bote na redação, não. Aí eu comia pão. Aí eu tinha uns amigos que eram ricos. Aí eu fui lá tomar café na casa dos meus amigos que eram ricos. Era uma banana, um suco, um sucrilho e um pão. Aí eu indignado em de mim, querendo comer 4 pão. Querendo pão. Meu negócio era pão quando era menino. Ei, mas me diz uma coisa. Isso nos separa? Não. Nós temos semelhança, mas não somos iguais. Mas isso não é motivo para a gente não atravessar a cultura. E Deus faz isso com aquele povo. Ele atravessa a cultura, ele leva Jonas para uma mensagem para pessoas de cultura diferente. Lembre, a pessoa da sua escola tem uma cultura diferente, mas você pode atravessar esse caminho. E eu quero encerrar com você, gente, convidando você para lembrar aquilo que o verso 10 diz. O verso 10 diz assim: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. A salvação da geração de Jonas, gente, é uma salvação especial nas Escrituras. O povo de Deus em todo o mundo, nas Filipinas, na Nova Zelândia, na China, na Coreia, no Brasil, no Paraguai, todos nós em 2024 conhecemos a história de Jonas e conhecemos a história do povo ninivita, porque não é sobre o protagonismo de Jonas, nem a crueldade do povo ninivita, mas é sobre a soberania de Deus e o seu amor generoso que alcança até o povo mais cruel. Deus perdoa um povo iníquo para a sua glória, independente do sustento posterior dessa atitude. Você sabia, galera, que depois esse povo, ele foi destruído porque eles voltaram a ser os mesmos ninivitas de antes, cruéis e desobedientes a Deus? Muito tempo depois, os caldeus, eles destruíram aquele povo. Mas eu quero encerrar esse momento te fazendo algumas perguntas e a banda já pode ir retornando. Qual é a sua Nínive? Qual é o lugar que você está sendo convidado a ser uma espécie de Jonas? Vocês estão entendendo? Qual é a sua Nínive? Será que nós estamos como Jonas, dormindo no porão, sem nos preocupar com o que Deus se preocupa?
Será que a gente está, talvez, distraído demais? Por mais que a gente esteja no Radical, no GR, que a gente faça parte de uma comunidade de fé tão especial como a nossa, com o ministério de crianças tão especial funcionando, o culto lá na tenda acontecendo, um trabalho como Celebrando Restauração, como Sal, um trabalho que nós fazemos em presídios, aprendendo com as pessoas nos lugares também mais simples. Será que nós estamos como Jonas hoje? Dormindo no porão, querendo fugir da missão? Alguém está me entendendo? Será que você e eu estamos nesse estado de espírito? Sabe de uma coisa, gente? Eu e você precisamos de um peixe grande que nos tire do caminho errado e nos cuspa no caminho certo. De um peixe que nos tire do caminho errado da covardia e do medo que nos escraviza e nos chame para o caminho que Deus quer. Será que eu e você estamos sendo desobedientes como Jonas? E escondidos no porão? O convite talvez aqui, gente, não é para você ir para o lugar mais violento de Fortaleza hoje. Mas é para que você comece sendo um Jonas agora. Pelo menos no recorte da sua história onde ele reconhece que ele está errado. O capítulo 1, Deus fala sobre Nínive. O capítulo 2, Deus trata Jonas. Capítulo 3, chama Jonas de novo para Nínive. Capítulo 4, sabe o que é que acontece? Jonas, mesmo vendo milhares de pessoas se convertendo, Jonas ainda continua dando trabalho e botando boneco. Nos dando uma visão que a gente chamaria de antropológica, assim é. Uma visão sobre quem é um homem. Nós somos desobedientes. Sem Jesus, a gente é só desobediente. E eu quero te convidar nessa última canção a fazer dela uma oração, porque essa canção é um desafio para que a gente seja casa dele, para que a gente faça a vontade dele, para que a gente lembre que por mais que a gente seja hiperestimulado nos ambientes onde a gente convive, eu e você talvez estamos no porão, escondidos, com medo, sabendo que a tripulação está passando pela tempestade. E eu quero te convidar, se você entendeu essa mensagem, a cantar essa canção. No sinal de obediência a Deus, você faz aí a sua oração no seu lugar. Se você entendeu essa mensagem, canta essa música de pé, ajoelhado, do jeito que você está aí, não se preocupando com as pessoas que estão ao seu lado, mas trazendo a mensagem para você, trazendo a mensagem para a sua vida, porque só um Deus, gente, que é perfeitamente soberano, Ele tem segurança nas suas criaturas que preferem desobedecê-lo. Só um Deus soberano, gente, consegue lidar com a nossa desobediência. Sabe de uma coisa, galera? O que é que nós aprendemos de maneira vital e crucial e especial em Jonas, com o livro de Jonas? O mar obedeceu a Deus, sim ou não? O peixe grande obedeceu a Deus, sim ou não? Os ninivitas obedeceram a Deus. Só quem não obedeceu a Deus depois foi Jonas. O próprio hebreu desobedeceu a Deus. E eu quero que você lembre aí da sua história, da sua vida, e faça essa oração através dessa canção. Se você se sentir à vontade, como eu disse, fica de pé, canta essa canção como uma oração, se coloca diante de Deus agora dizendo assim: Deus, eu só tenho 12 anos. Tá certo que com 12 anos, Deus, eu já sou uma pessoa perfeita. Tá certo, Deus, que eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas ainda tem muito desafio pela frente. E nos desafios que você tem pela frente, será que você quer entregar os seus desafios que você nem conhece nas mãos de Deus? Porque o que nós entendemos, gente, é que onde eu não alcanço, eu descanso. Em realidades que eu não sei quais são, eu tenho que descansar. Você não sabe se você vai obedecer daqui a 10 anos, mas sabe de uma coisa, você pode descansar hoje no fato que Deus
tem um chamado especial para a sua vida, amém? Você pode descansar no fato de que esse Deus, Ele nos chama, mas também Ele nos capacita. Paulo fala que o Espírito Santo é o poder capacitador. O próprio Deus é que vai treinar a gente. O próprio Deus é que vai nos usar. O próprio Deus é que vai nos tirar de nós mesmos e vai nos colocar na vontade dEle, amém? Cante essa canção, faça dela a sua oração. E tem um aviso aqui especial, sem fazer barulho, tá, gente? No final tem gincana. Aí você estava tudo com... Aí você faz... Ih! No final tem gincana, viu, gente? Mas eu vou liberar agora para você dar um gritinho gospel. No final tem gincana. Então, gente, vamos cantar essa canção. Abra o coração. Fica aqui no Espaço Radical. Que Deus abençoe vocês.